a melhor técnica de fisioterapia respiratória para promover remoção de secreção? Eu já te adianto que a resposta para essa pergunta é depende. Depende de muitos fatores, entre eles a idade desse paciente, se é um neonato, uma criança, um adulto, depende da sua familiaridade com a técnica, depende da condição de base desse paciente. Então, sempre que eu recebo essa pergunta, qual que é a melhor técnica? A minha resposta sempre é essa, depende, mas a minha intenção aqui é te ajudar a fazer esse raciocínio clínico. Então, se você quer conversar mais sobre esse tema, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Seja bem-vindo de volta, eu sou Letícia Campos. Se você é novo por aqui, por favor, já aproveita para se inscrever. E se você já nos acompanha, você já sabe, né? Tem vídeos novos aqui toda semana. Se você ainda não ativou as notificações, já aproveita para ativar, assim você fica sabendo sempre que tiver coisas novas por aqui. Pois bem, vamos lá ao nosso tema do vídeo de hoje, que é: qual a melhor técnica de fisioterapia respiratória para promover remoção de secreção? Como eu já disse, depende. Depende de N fatores. E principalmente depende do que a literatura nos mostra para a gente poder fazer essa técnica com segurança e com eficácia. Sempre que a gente vai realizar uma técnica de fisioterapia, a gente tem que pensar nesses dois pontos. É uma técnica eficaz? Ela resolve o problema que ela se propõe a resolver? No caso das técnicas de remoção de secreção, o que a gente espera é que ela realmente remova essa secreção. Então, eu preciso de uma técnica que tenha eficácia para isso. E eu também preciso saber, o outro ponto importante, é se é uma técnica segura, porque de nada adianta ela remover secreção se ela não é segura, se ela está associada a uma série de complicações, está associada a mais risco do que benefícios para o meu bebê, ou para minha criança, ou para o meu adulto. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E aí a gente já começa a analisar, esse é um tema que eu falo bastante aqui no canal, lá no meu perfil do Instagram, nas minhas aulas dos cursos também, é que na fisioterapia respiratória neonatal e pediátrica, que é o principal tema que a gente conversa aqui no canal, a gente tem uma certa divisão dessas técnicas, que são as técnicas convencionais de fisioterapia respiratória e as técnicas atuais ou técnicas modernas. Essas técnicas convencionais são técnicas que foram descritas para adultos, que vão trabalhar com choque mecânico ou com ação da gravidade e que, muito já se sabe, está associada a diversas complicações na população neonatal e pediátrica principalmente. Então essas técnicas a gente já nem vai conversar, que seria tapotagem, vibrocompressão, drenagem postural, ou não tem eficácia ou tem segurança questionável, que daí não vai adiantar a gente aplicar então. O outro grupo de técnicas são as técnicas atuais ou técnicas modernas, que são aquelas que vão trabalhar com variação de fluxo aéreo para atingir os objetivos. Quando a gente está falando de remoção de secreção de vias aéreas inferiores, essas técnicas atuais vão ser divididas naquelas técnicas expiratórias, que podem ser realizadas de forma lenta ou de forma forçada. Quando que eu uso uma, quando eu uso outra? Vai depender do local que está a secreção na via aérea, que a gente vai identificar principalmente pela ausculta pulmonar. Mas, pensando então nessas técnicas expiratórias para remoção de secreção, nós temos vários exemplos. Como técnicas lentas, nós temos a AF lenta, a LPR, a DAA, ou mesmo a drenagem autógena para crianças maiores e adultos. Nós temos o Eltigol para crianças maiores de 8 anos também. Enfim, nós temos uma série de técnicas que podem ser utilizadas como técnicas expiratórias lentas. E como técnicas expiratórias forçadas, a gente tem a AF rápida, a TEF, a própria tosse, sendo ela provocada, dirigida ou espontânea, enfim. São técnicas que vão promover a remoção de secreção. Mas aí, muito me perguntam, né? Letícia, tá, eu sei que eu vou utilizar técnicas de variação de fluxo, mas qual que é melhor? Ah, uma AF lenta ou uma LPR, por exemplo? E aí a resposta, mais uma vez, é depende. Por quê? Qual que é a população que você está atendendo? O que os estudos mostram a respeito daquela população? Com relação à faixa etária, a gente tem alguns pontos a serem preservados quando a gente vai escolher a técnica. Por isso que é tão importante conhecer a fisiologia,
conhecer a fisiopatologia, mas também conhecer as indicações e as contraindicações das técnicas, como que ela é aplicada. Por exemplo, na neonatologia, eu vou aplicar todas essas técnicas? Não. A ELPR, por exemplo, que é uma técnica de expiração lenta que tem sido muito utilizada, por exemplo, em pacientes com bronquiolite viral aguda, que já tem vários estudos demonstrando a sua eficácia e também que ela parece ser uma técnica segura, a gente não vai realizar a ELPR em neonatos porque a ELPR depende de uma pressão tóraco-abdominal. E nos neonatos, eu evito fazer pressão torácica e abdominal ao mesmo tempo, porque isso pode aumentar o risco de aumento da pressão intracraniana, de oscilação do fluxo sanguíneo cerebral e assim levar a um sangramento, a uma lesão neurológica desse bebê. Por isso que na NEO a gente vai utilizar técnicas que não fazem pressão abdominal, como a AF adaptada com a mão abdominal em ponte e como a DAA adaptada também. Já para lactentes, crianças maiores, a gente pode utilizar a LPR. Crianças com mais de 8 anos, a gente já consegue utilizar, por exemplo, o Eltigol, que também é uma técnica que tem bastante resultados e que vai levar em consideração as diferenças regionais da ventilação que a gente só tem para poder utilizar essa técnica com mais segurança a partir dos 8 anos de idade. Outras técnicas, como a drenagem autógena, e aqui eu não estou falando da assistida, como a DA, a drenagem autógena propriamente dita, ela precisa de colaboração do paciente. Então, não tem como eu realizar em neonatos e crianças pequenas. Eu vou precisar realizar em crianças que têm cooperação, que podem aprender e realizar a técnica com segurança e também de forma eficaz. Além disso, a drenagem autógena, por exemplo, ela não vai ser indicada num caso agudo. O paciente depende de muito tempo para aprender como realizar a técnica, ela demora para ser realizada, então ela vai ser interessante naqueles casos mais crônicos, que o paciente precisa ali de uma forma de fazer sozinho, fazer em casa a remoção de secreção. Então vejam que tem muitas variáveis, por isso que é fundamental a gente conhecer a fisiologia, as particularidades de cada faixa etária, as particularidades de cada doença de base e também as indicações e contraindicações de cada técnica, porque aí a gente consegue começar a fazer o raciocínio clínico, claro, com base na avaliação também, que é fundamental, mas a gente consegue ir realizando o raciocínio clínico para que a gente possa escolher a técnica com segurança e fazer prática baseada em evidência, porque de nada adianta, né, a gente já ir lá e aplicar uma tapotagem num bebê. A gente já sabe que não resolve e que está associado a complicações. Então, primeira coisa é eu ver o que tem descrito na literatura e depois escolher a técnica mais indicada para cada caso, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido esses temas. Se você gostou, por favor, deixe aqui o seu like, compartilhe com colegas e eu vou deixar aqui na próxima tela alguns vídeos que podem te interessar, que são relacionados a esse tema do vídeo de hoje.